A quarentena ela trouxe muito a questão da reflexão também muito mais forte, né? Acho que a gente, ter mais tempo parado, ter menos tempo se deslocando, acho que a correria ela diminuiu na rotina das pessoas. A própria reflexão é algo que ela muitas vezes fica deixado de lado e acho que ela está fazendo com que muitas pessoas repensem o estilo de vida que elas têm, repensem os hábitos, repensem às vezes uma rotina totalmente estressante. E o que eu acho legal, assim, tu trouxe vários pontos muito interessantes sobre o reflexo que a quarentena está trazendo em relação à produtividade e que também tem conexão com a questão das reuniões. A gente vê muito mais pessoas assim, será que eu preciso participar dessa reunião? Será que eu realmente preciso estar nessa pauta? Porque muitas vezes quando tu tá no teu escritório, as pessoas te chamam, tu vai para lá, mas a pessoa ela não desliga do que ela estava fazendo há 5 minutos atrás, ela nem se preparou para estar ali. E daí ela fica ali 1 hora, às vezes 2 horas, ouvindo um assunto, para lá no final, daqui a pouco, falar algo que não tem diferença nenhuma. Eu acho que as reuniões, além de elas estarem sendo mais objetivas de tempo, de participação das pessoas no momento, acho que também tem a escolha de quem vai participar, está muito mais clara agora, sabe? Acho que a pessoa, ela pensa 2 vezes antes de marcar uma reunião com alguém e porque, assim, acho que ela traz também muitas questões de, será que eu não consigo resolver isso por e-mail? Será que se eu mandar um WhatsApp para essa pessoa e para outra eu não resolvo? Eu acho que ela mostrou para as pessoas assim caminhos diferentes para resolver pautas que antigamente eram muito esperava daqui a pouco 1 semana para tu falar com todo mundo numa reunião, sendo que pega ali, fala com os dois, resolve rapidinho, sabe? Acho que outra Sim. Isso também, né? Acho que a questão da produtividade aí já em relação à gestão e colaboradores, o escritório ele traz muito aquela coisa de ficar em cima, será que essa pessoa está trabalhando? O que ela está fazendo no celular? Por que ela não respondeu tal coisa? E o trabalho remoto, ele tira isso, né? Ele é focado totalmente na entrega do que a pessoa precisa fazer. Indiferente se ela está fazendo isso deitada na cama, se ela está numa mesa, se ela está numa rede, se ela entregar o trabalho dela, é o que importa. Eu acho que traz a produtividade no conceito real mesmo, né? Não aquela coisa, o cara vai chegar às 8 da manhã, mas ele vai demorar 1 hora, porque ele vai ler jornal, ele vai olhar o Globo.com, ele vai tomar um café, vai falar sobre o jogo de ontem com os amigos. Eu acho que a produtividade, ela parece estar muito maior com essa questão do trabalho remoto. E acho que tu também traz o ponto dessa reflexão das pessoas se preocuparem mais com a saúde também, e eu acho que muitas vezes se coloca de lado, né? Mas, tu ter uma saúde, tu fazer um exercício físico, tu te alimentar direito, isso vai com certeza te ajudar a produzir mais. A tu conseguir tá estável, conseguir estar 100% mentalmente, fisicamente, para sentar e trabalhar. E também a tu te autoconhecer, né? Acho que as pessoas estão se entendendo mais, estão entendendo qual é o horário que elas trabalham melhor ou pior. Às vezes, daqui a pouco, ao invés de começar a trabalhar às 8, eu vou começar a trabalhar às 9, mas vou trabalhar um pouquinho mais e vou render mais. Ou, enfim, as pessoas podem fazer daqui a pouco um exercício no horário do almoço que elas não conseguiam. Acho que, sim, eu vejo muito mais um lado positivo da quarentena e dos desafios do que negativo. Eu acho que, claro, as pessoas têm que parar para fazer essa reflexão, as empresas têm que parar, mas eu acho que os ganhos vão ser bem maiores, assim, para quem souber aproveitar e refletir e entender qual é as mudanças na sua rotina, né? Sim, sim. E eu acho que no fundo, né, é bem uma questão de é um ambiente diferente, né? O que a gente fala, né? A gestão, ela depende, não existe fórmula mágica, ela depende muito do ambiente. E agora nós estamos vivendo um ambiente totalmente diferente e que, se tu for pensar, ele tem tudo a ver com essa nova geração, né? Essa questão da tecnologia. O corona, ele colocou os negócios num ambiente que já existia essa estrutura,
né? Eu até comentei num outro texto que eu fiz de muitas empresas tendo estrutura, infraestrutura para fazer, tendo como fazer, tinham optado conscientemente ou inconscientemente em não fazer essa transição, né? E aí fomos obrigados a fazer por uma força maior, uma questão de saúde. E, no fundo, é uma grande questão de comunicação, né? Então, exatamente que nem tu disse, para aquelas pessoas mais tradicionais, né, para não dizer mais antigas, né, essas pessoas que acreditam que a supervisão ela é eficiente quando tu está em cima do cara, quando tu passa na mesa do cara e aí tá fazendo aquela coisa, mudou totalmente, né? Mudou totalmente. E concordo contigo também disso da liberdade, né? Da liberdade. E daí vem aquela coisa, como sempre que a gente estiver falando de liberdade, tem pessoas que vão saber usar ela no sentido de se tornar mais produtivo e vão ter pessoas que vão ter dificuldade, vão precisar de ajuda, né? E isso muitas vezes se cria isso nas empresas, que não vou liberar esse cara, que poderia ter sido um pensamento antes do corona, porque não vai ser produtivo e tal. Bom, agora nós não tivemos escolha. E quando tu cria esse lado, não vai ser produtivo, não quero, não vai ser bom, a gente não teve essa escolha agora e a empresa precisa dar o passo de garantir que aquelas pessoas que tenham dificuldade recebam alguma ajuda, recebam alguma mentoria, recebam algum apoio, né, daquelas pessoas da própria empresa, os gestores ou colegas que se adaptaram melhor. Tem pessoas que vão ter dificuldade mesmo, né, que tu vai dar a liberdade dela poder fazer daqui a pouco o horário dela, o que importa é a produtividade, e a pessoa não vai conseguir, vai conseguir, né? Acho que isso é bem importante. E eu acho que outra coisa disso específica da quarentena, né, de não ter esses espaços, essas divisões, tem a questão do lado, eu não separo muito, né, mas como a maioria das pessoas separa, eu acho que fica mais fácil para a comunicação, o lado pessoal, né? Isso se misturou totalmente, né? Então, aquela brincadeira, muitos casais aí se separando, né? Aquela brincadeira de, né? Ou coisas do teu filho, coisas da pessoa que tu mora, que tu não conhecia, né? Então, e isso influencia no trabalho, isso vai influenciar, né? Não no momento que ele está trabalhando, né? Não no momento que ele está trabalhando, mas na motivação dele, na alegria, na felicidade dele, né? Eu acho que isso também vem pegando bastante. E tu traz para o lado profissional também, né? Tu vê essas pessoas que antes trabalhavam juntas, pode acontecer de as pessoas estão se conhecendo mais os colegas de trabalho agora do que eles se conheciam quando sentava do lado. Porque eu acho que tem muito mais compartilhamento do tipo, peraí que meu filho tá aqui, peraí que meu horário vai ter que ser um pouco diferente, sabe? Eu acho que para os líderes também, acho que a distância trouxe uma conexão que antes presencialmente talvez não existisse, né? De tu conhecer melhor aquela pessoa. Acho que é importante tu traz assim é importante que as empresas, organizações e os próprios líderes eles também façam esse movimento mais de empatia, assim, de entender qual é a situação do colaborador, né? De entender será que esse cara, se eu der uma hora a mais para ele ali, para ele trabalhar um pouco mais tarde, não é melhor? Será que ele precisa de alguma ajuda? Porque a gente vê muito profissional falando isso, né? Principalmente muito as pessoas que estão num cargo maior, elas, nem tu comentou, tem a questão da ajuda de terceiros, né? Que hoje não tem como. Essas pessoas também elas estão se colocando no lugar, entendendo a dificuldade que muitos colaboradores deles passam, porque daqui a pouco não tem condições de ter um terceiro que ajude. Eu acho que toda essa questão do distanciamento, ela trouxe uma aproximação que ela não existia, assim, que foi isso que tu falou do profissional e do pessoal. E também trouxe, eu acho que isso, né, para dentro de casa. Antes as pessoas conviviam, sei lá, 2 horas antes de dormir, e daí iam dormir, e no outro dia ficavam ali mais 1 hora e já saía, sabe? Agora tu fica o dia inteiro do lado, tu almoça, tu janta, tu faz um exercício. Então, é engraçado porque traz ela distancia, mas ao mesmo tempo aproxima, né? Sim.
Sim. É verdade. Verdade.